nosso Quintas com Quintais, eu tenho a honra de receber o primeiro bailarino do Teatro Municipal, Marcelo Misailite. Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, Mauro. Prazer estar com você. Prazer enorme te receber aqui, porque eu tenho uma admiração por você e eu já expressei isso várias vezes, pelo carinho que você sempre me recebe, pelos papos que a gente tem ali na Cidade do Samba, né? Pelo teu interesse pelo meu trabalho e vice-versa. Então, tê-lo aqui, para mim, hoje é um momento único, bem bacana. Eu te agradeço muito por isso. Muito obrigado, querido. E alertando você que o nosso programa ele tem um foco que é justamente levar para aquele menos favorecido, aquele que não tem acesso à arte, no caso a arte da dança e especificamente a arte das comissões de frente, né? Levar informações para que eles possam entender como é que se chega a um teatro municipal, como se chega a uma comissão de frente de sucesso. Então, essa é a nossa função, sempre levar informação para aqueles menos favorecidos. Que bom, que maravilha, vai ser um prazer. Eu te agradeço muito estar aqui, sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Marcelo, qual é a sua função hoje dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Bom, eu já passei por quase todas as funções ali dentro do Teatro Municipal. Eu ingressei no início da minha carreira, eu vim aqui para o Rio de Janeiro para especificamente estudar balé clássico e um ano e pouco depois que eu já estava aqui no Rio de Janeiro, fiz uma audição e passei para o Teatro Municipal. Ingressei para o corpo de baile do Teatro Municipal, mas nessa ocasião, como quase sempre no Rio de Janeiro, havia uma grande confusão política e o concurso meses depois foi invalidado. Aí mal entrei, já estava saindo. Já estava saindo. E aí, enfim, ficou aquela questão, eu vou batalhar de novo para chegar novamente ao teatro, né? E aí aquelas coisas da vida que eu passei a trabalhar na Associação de Balé do Rio de Janeiro, da Dalal Oscar, onde que eu comecei a ter um estudo muito direcionado na minha formação, né? Isso foi muito importante. Acho que os deuses conspiraram a favor nessa ocasião, no sentido que a Dalal estava reestruturando a sua companhia, com grandes professores, grandes mestres da dança, como o professor Jorge Siqueira e Desmond Doyle, que foi o primeiro bailarino do Royal Ballet, que justamente estudou com grandes coreógrafos lá na Inglaterra e com a grande estrela de lá, Margot Fonteyn. E com eles eu aprendi a base da questão do trabalho direcionado aos primeiros papéis, nas técnicas de pas de deux, etc. e tal. Então, comecei a dançar com primeiras bailarinas na Associação de Balé do Rio de Janeiro, trabalhei com a Nora Esteves, né, uma das primeiras bailarinas históricas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e depois ainda na Associação Dancei com a Ana Botafogo. Então eu fui participar de um festival de Joinville pela Associação de Balé do Rio de Janeiro e naquela edição acabei dançando com todas as primeiras bailarinas do Rio de Janeiro, porque aconteceram alguns incidentes com os convidados que vinham. Acabei que eu fui dançar com a Ana Botafogo, depois já acabei dançando com a Cecília Cash, dancei com a Nora, salvei o festival naquele ano. Então, diante dessa situação que ganhou uma repercussão nacional, inclusive saiu, na época tive entrevista no jornal da Globo da Noite, etc. e tal, né? Ficou um clima de evidência que as próprias primeiras bailarinas chegaram para a presidência do teatro, que tinham que convidar bailarinos de fora para as temporadas, e disseram, olha, o rapaz está aqui, um garoto jovem, está começando, etc. e tal, e já mostrou capacidade para isso, e a gente está precisando, porque na época tinham poucos primeiros bailarinos no Teatro Municipal. Então eu ingressei anos depois, 4 anos depois, indicação, direto como primeiro bailarino. Entrei direto como primeiro bailarino na companhia alguns anos depois. Né? O pistolão era bom, né? Foi bom o fato de não ter dado certo no início. Então, minha trajetória no Teatro Municipal assim, foi relativamente rápida. Naquela ocasião, era o primeiro bailarino mais novo na história no teatro. Tinha 23 anos, já era primeiro bailarino do teatro. E, enfim, aí começou minha trajetória no teatro. Depois, em 2006, passei a direção, passei a ser diretor do Balé do Teatro até 2008. E, nesses últimos anos, tenho atuado como professor e ensaiador da companhia. Professor e ensaiador. E como é que foi essa tua trajetória do balé clássico
para o carnaval? Teve um período por volta de 2005, 2006, acho que é mais para trás ainda, 96, 97, o Teatro Municipal sempre sofreu uma situação seguinte: quando a arte depende de coisas de governo, Sim. você pode imaginar, é sempre muito confuso. E a arte sempre sofre com essas oscilações das crises políticas em geral, né? E, às vezes, assim, há períodos em que a coisa não funcionava, né? Simplesmente o Teatro Municipal vinha uma direção ou muito radical, com condições muito precárias de trabalho. Eu estava num momento de auge e saí do Teatro Municipal para tentar me lançar como uma carreira solo, porque o papel do bailarino no Brasil ainda não estava muito estabelecido. Existia o papel das grandes primeiras bailarinas, como já haviam várias, né? Tinha, além da Nora, da Cecília, da Ana, da Áurea Hammerle, e, enfim, isso já estava estabelecido, mas não havia um primeiro bailarino que te desse que ocupasse esse espaço, vamos dizer assim, né? Então, lancei um projeto sobre a vida de Nijinsky, que eram os últimos dias de Nijinsky, um trabalho que foi coreografado, inclusive, pelo Fábio de Mello, e no qual eu tentava passar a ideia do que é a vida de um bailarino e como que é, né, essa potencialidade toda que existe na dança vis-à-vis a interpretação de um homem, né? Então, era para desmistificar um pouco essa questão, né? Que antigamente achava que balé era só uma coisa de menina, né? E os rapazes não tinham acesso. Então, era uma forma também de tentar abrir os olhos e tentar fomentar esses tabus que existiam, né? E aí, nessa ocasião, um dos que trabalhavam com a gente em Nijinsky o que era fazer a produção desse espetáculo. Ele era namorado da filha do Fernando Horta, né? Então era da Carla Horta. E na ocasião ele trabalhava meio que na direção da Unidos da Tijuca. Aí ele me vendo trabalhar e como que o espetáculo era resolvido e as cenas como às vezes a gente resolvia em comum acordo com o Fábio e tal. Ele pensou, pô, você podia me ajudar lá na Tijuca, a gente precisa de um coreógrafo. Eu falei, não quero me meter nisso, a minha vida está voltada para a área mais acadêmica, para a coisa, né, mais do balé clássico, etc e tal, né? E achava que isso não ia conseguir dar conta. Mas ele insistiu. Aí já era quase Natal, ele não tinha conseguido ninguém. Ele falou, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o quê. Eu falei assim, bom, tudo bem. Eu achei que era só fazer uma coreografia e tal, vamos embora. Aí você teve que se inteirar daquela coisa do tempo, da apresentação para a cabine, tudo isso você teve que... Aí eu fui descobrir na marra, porque até naquela época a coisa era muito... Não havia uma coisa muito organizada nesse sentido. Sim. Havia ainda... resvalava um pouco esse conceito quase das comissões de frentes tradicionalmente mais aquela antigas, coisa padronizada, vinha andando, fazia uma coisa assim, e quando chegava num determinado momento, se apresentavam. Não havia um trabalho voltado para a avenida no sentido de uma abertura, a não ser por alguns profissionais que já se destacavam no carnaval. Na época, o Carlinhos Jesus já tinha um trabalho na Mangueira mais formatado, mais artístico, e o Fábio de Mello na Imperatriz. Na Imperatriz, que junto com a Rosa eram os que Você bombavam. acha então que o Fábio e o Carlinhos, eles podem ter sido... eles podem ser considerados um divisor de águas nessa história das comissões mais modernas? Eu acho que eles diretamente participaram desse momento. Inclusive, durante um tempo, eles rivalizaram esse protagonismo, né, nas comissões de frente. O Fábio mais por uma coisa... O Fábio mais pelas suas ações teatrais e o Carlinhos mais pela identidade que ele tem da dança dele com o samba, né? A relação dele com o sambista. Na verdade, a grande comissão, a comissão que mais deu destaque ao Carlinhos foi justamente os malandros, né? Que tinham... Era uma coisa lá, né? Sequinha, sem nada, né? O Malandro Mor estava lá, né? Ele que é uma figura, né? Eu acho que é essa coisa do carnaval que impressiona, né? Você tem aí, por um lado, uma grande mudança, que é o momento que tudo está mudando, e você tem o Fábio, que
que era estreônica, que tinha os leques, que tinha toda aquela verdade. parafernália de adereços, né? E, no entanto, você tem um Carlinhos que faz um estrondoso sucesso, simplesmente dando um polimento no anel. Simplesmente, que eu falo no bom sentido, né? É porque era um minimalismo da questão da ação cênica que ele se propunha, mas que também tinha uma identidade e se identificava muito com esse universo. Estava dentro do contexto do exato. Contexto, dessa coisa daquela coisa da Mangueira, né? Do Rio de Janeiro, daquela coisa que ele, né? Ô Marcelo, essa relação tua com os elementos alegóricos em comissão de frente, né? Você também é um que impôs um certo gigantismo em relação a esses elementos alegóricos, né? Que sempre foi uma discussão dentro de comissão de frente. Tem elemento alegórico, vale a pena ter ou não vamos usar? E, no entanto, você usou, depois parou de usar e depois voltou com ele já com uma outra estrutura. Né? Eu acho que eu demorei alguns anos para encontrar uma certa identidade do início, né, até pelo menos uns 3, 4 anos para começar a entender o que era uma comissão de frente. Né? As minhas primeiras referências às quais eu me identificava mais eram, obviamente, as comissões que o Fábio faziam, porque se estruturavam dentro de conceitos coreográficos e etc. e tal, que a gente dominava, que é um pouco mais a linguagem que a gente acostumava usar, né? Um domínio de algumas ações cênicas, inclusive com tendências operísticas, né? A forma das caracterizações, no detalhamento de maquiagem, na excelência de figurinos. Que é justamente o trabalho da Rosa. A Rosa fez isso também no conjunto do Carnaval. Exatamente. Acho que foi uma combinação perfeita, super privilegiada ali, né? Então, acho que eu demorei um tempo para entender algo, para me entender nesse... Mas, honestamente, acho que as coisas também partiram... tem um certo lado intuitivo que vai te levando a dialogar com essas ações, né? E a questão era que o gigantismo, vamos dizer assim, a necessidade da ocupação do espaço, ela era necessária, mas existe uma coisa que era muito, muito delicada, é que o protagonismo e a questão das referências de personagens tinham que estar muito claras para que aquilo pudesse ter a força dramática, porque uma cenografia ou qualquer outra coisa, se não tiver uma ocupação humana consistente, ela é um nada. Ela fica fria. Ela fica um deserto. E fica sem função também. Fica sem função alguma. Então, eu acho que em Vestido de Noiva, aquele Nelson Rodrigues, aquele véu da noiva que ia crescendo, aquilo começou a me dar aguçar alguma coisa das ações de que adereços poderiam detonar situações. Depois veio o Barquinho de Papel. O Barquinho de Papel, eu lembro, foi o estandarte de ouro, o Barquinho de Papel? Foi o primeiro Foi com Milton Cunha, né, na Tijuca. Milton Cunha, eu exatamente. Lembro daquilo, também fiquei fascinado com aquilo, e ali comecei a perceber como é importante. Eu já fiz essa pergunta nessa temporada, e eu perguntei se uma comissão de frente muda a história de um desfile, me referindo à comissão de frente da Mocidade Independente Padre Miguel, o Carnaval 2017, né, que aquela abertura deixou todo mundo extasiado por conta de um elemento eletrônico voador, que era o tapete, né? E eu pergunto sempre, eu perguntei ao Fábio Fabato se uma comissão de frente ainda muda o destino de um desfile. Eu acredito que sim, né? Uma comissão de frente impactante, ela muda o olhar com relação a todo outro desfile. Eu tenho a impressão assim, que a verdade é que hoje em dia o Carnaval está se brigando por uma imagem. Qual é a imagem que define o Carnaval naquele ano? Então, às vezes é uma alegoria, às vezes é uma porta-bandeira, né? Por exemplo, teve recentemente a porta-bandeira da Mangueira que veio com aquele trabalho de maquiagem maravilhoso, que tem essa coisa religiosa, né? A Esquel que veio... que veio careca, pintadinha, com aquela, né? Eu não sei a denominação, porque não conheço muito, né? Mas era emocionante aquela entrega, vamos dizer assim, né? Minimalista, mas era, né? Então, eu acho que tem essa coisa que, às vezes, é uma imagem, é um momento, é uma situação que dá aquela alavancada daquela coisa que vai ficar um pouco na memória. E acho que eles foram super felizes com
com esse tapete voador, né? Que isso pode ter startado todo um olhar diferenciado do que vem Diferenciado a atrás. partir do que vem atrás. Aí, diga-se de passagem, que independente do tapete, a comissão era linda também, né? Sim. Toda a sucessão era muito bem... Ali geralmente, eu penso que geralmente você tem um trunfo, né? Ali ele tinha mais de um, né? Tinha mais de um. Ele tinha aquela brincadeira com os Tem cestos. aquele ano que você dá tinha... sorte. Tá cheio de... Né? Cheio de novidades. Cheio de novidades. E o teu trabalho agora na Beija-Flor, ele está indo muito mais... Fala primeiro, por quantas escolas você já passou? Você já passou pela Tijuca? A Beija-Flor é a 5ª escola. Eu fiquei 5 anos na Tijuca, depois fiquei 5 anos no Salgueiro, fiquei 6 na Vila Isabel, e esse é meu 5º ano de Beija-Flor. Salgueiro, para mim, o que mais marca é o elefante. O elefante. Que se monta... Sabe que essas comissões, várias delas nasceram brincando com minhas filhas, né? É mesmo. Porque era de brincadeira. Ela me pedia para fazer um aviãozinho, eu falei, eu não tenho aviãozinho, mas vou fazer um barquinho. E aí dava aquela startada, que era o elemento que eu precisava para linkar a língua portuguesa, quer dizer, indo através das navegações. Aí era a primeira página do Lusíada, que se transformava num barquinho de papel e através da navegação atingia os 5 continentes, né? Uhum. Então, porque o que necessita em comissão de frente é um poder de síntese, porque você precisa dar o teu recado em 2, 3 minutos. Então, a imagem, a cena escolhida, ela tem que ser sintética, ela tem que ter essa... Tem que ter a força Tem que ter a força dessa comunicação rápida, né? E então, quando você consegue juntar elementos que aglutinam informações, né, e dramaticidade, é o que é o interessante, né? Aquele elefante, para mim, foi um momento assim, mágico. Vamos beber alguma coisa nesse meio tempo? Porque agora eu vou entrar no assunto Beija-Flor, né? Temos um mineirinho, alguma coisa? Temos aqui é nosso patrocinador master, o nosso mineirinho querido. Ih, que maravilha. Esse calor do Rio de Janeiro, nada melhor. Marcelo, na Beija-Flor você ultrapassou já, né? Já saiu da parte da comissão e deu um passo avante um pouco maior. Você está trabalhando diretamente com o enredo. Qual foi sua trajetória ali dentro? A história foi assim, ao longo desses anos, trabalhando com comissão de frente, as interfaces com elementos cenográficos de porte maior, menor, etc. e tal, né? Foi me dando uma certa vivência com relação a isso. E nesse último carnaval, conversando com o Gabriel Davi, que é um rapaz que está tentando dar uma cara nova agora a Beija-Flor, né? Ele especifica quem é o Gabriel Davi. Gabriel Davi é o filho do Anísio, né? Que ele é muito jovem, mas ele é apaixonado por carnaval, evidentemente pela Beija-Flor. E de uma visão e de um senso de responsabilidade e, vamos dizer assim, da responsabilidade que ele tem na mão, né, da escola que a família tem cuidado esses anos todos. E ele sabe que o carnaval, hoje em dia, não está atingindo a geração dele. A geração dele está nos camarotes, mas não está assistindo o carnaval, não se empolga com o desfile. Então, a gente conversando, falou, o que a gente pode fazer? Eu falei, Gabriel, o problema é o seguinte, a gente realmente tem que pensar numa linguagem que aproxime, né? E a gente tem que pensar quais são os pontos que podem ser valorizados ou potencializados no desfile para que dialogue com o público jovem de uma certa forma, né? Então, ele me propôs assim para que eu desenvolvesse alguma ideia, algum projeto para que a gente pudesse pensar, né, de que maneira tentar atingir o jovem e tentar, porque senão o carnaval vai acabar com a nossa geração, né? E nisso, pensando que um dos modos, um dos aspectos a ser direcionado é falar do momento que a gente vive hoje, né? O momento que a gente vive hoje de medo do Rio de Janeiro, medo da nossa cidade, medo do nosso país, medo, né? Porque
hoje em dia está difícil de você sair na rua e saber. A gente está quase sempre torcendo para voltar sem acontecer nada, né? Verdade. E todo dia a gente está ouvindo uma notícia que é tiroteio aqui, é não sei o que ali, não passa por aqui, hoje está interditado aqui. É quase que uma loteria, é quase né? Uma roleta russa, né? Essa insegurança, esse caos que a gente vive, né? Nós, como funcionários públicos, a gente hoje em dia não sabe se um dia recebe salário, ninguém sabe mais o que vai ser o dia de amanhã. Nesse contexto também entra a situação do carnaval. E nesse contexto, o carnaval está tudo inserido. A gente está vivendo uma crise institucional e social séria, né? Então, de repente, eu pensei assim, que o ideal era... Aí me vem a ideia de tentar linkar essa coisa da obra de Mary Shelley, Frankenstein, Quer dizer, que está fazendo... são fragmentos, entre aspas, ruins da sociedade, onde você junta e cria um monstro só. Porque, isso. na verdade, é o seguinte, o que nós estamos vivendo partiu da ideia assim, nós estamos vivendo uma história de terror. Hoje em dia, você viver no Rio de Janeiro é viver um conto de mãe, mas né, é uma tragédia, né? Aquela coisa do terror que se vive nessa cidade. E essa obra de Frankenstein, que está completando 2 séculos agora, ela é precursora do gênero terror gótico, vamos dizer assim, né? Daí a importância dessa obra, né? E essa obra, de uma certa forma, ela está absolutamente atual, né? Quer dizer, os dramas que se vivem hoje em dia são dramas que a obra, de uma certa forma, pontua, né? O que leva a esse caos vem da ambição desmedida do homem, que é o que a gente mais vê, né? Na questão política, na questão da ganância, na questão da corrupção, né? De valores morais e éticos, né? Que a ambição é dada pelo Dr. Frankenstein, né? A questão das mazelas que nós vivemos é em função do abandono. Tudo aquilo que você abandona volta depois de uma forma monstruosa para você, né? Então, que é, vamos dizer assim, a referência ao monstro, né? O monstro é a vítima do processo. Entendo. Né? E a intolerância é o duelo dos dois, né? Que é justamente a não aceitação de um pelo outro. E daí todas as facetas da intolerância que existem na nossa sociedade hoje, né? E você conseguiu pegar toda essa estrutura complexa da história e simplificar em termos alegóricos, torná-la palatável e visualmente de fácil entendimento? A ideia é justamente isso, né? É criar uma perspectiva, vamos dizer assim, um espelhamento das características principais da obra inseridas nos arquétipos que funcionam hoje em dia na sociedade de hoje em dia, né? Então a gente Você fez então uma transposição das referências da obra para a atualidade, aquilo que nós estamos vivendo hoje. E isso, logicamente, vai tornar o enredo muito mais fácil de ser entendido. O enredo mais fácil de ser entendido sob o ponto de vista de como que está estruturado a crítica ao momento que estamos vivendo hoje, a partir da base dessa obra de Frankenstein. Daí a Beija-Flor vem inovando, né? Ela vem tentando, né? Na contramão das outras escolas, né? Eu posso falar isso com propriedade. A Beija-Flor ela está arriscando, né? O ano passado ela arriscou, né? Sim. Em criar uma estrutura de desfile diferenciada, né? Esse ano ela também está arriscando com essa leitura de enredo, né? Então acho que é bacana você ver uma escola que, teoricamente, ela já está num patamar que não precisa mais provar nada a ninguém, né? Que seria a palavra mais exata. E, justamente, nesse momento, a escola vem arriscando, ela vem tentando, ela vem criando uma maneira de desfilar diferente, né? E isso é instigante para você, que é um artista que trabalha com essa coisa do... Aí o que é interessante é o seguinte, né? O Laíla é incansável nesse sentido, né? Ele parece um menino travesso, né? Ele sempre quer dar uma nova cara para o carnaval, ele sempre está em busca dessa coisa da renovação. E está juntando com essa nova geração, como eu falei agora o caso do Gabriel, que além de mudar, inclusive até a própria logomarca da Beija-Flor, hoje em dia é outra, né? A que ponto chega, né? Porque a necessidade da mudança é tão latente no carnaval, né? Que uma das mais tradicionais escolas de samba mexe até mesmo na sua logomarca. Né?
para tentar justamente tentar se identificar mais com o momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu acho que essa combinação, e aí quando eu passei essa ideia do enredo do Frankenstein, obviamente que foi repassada junto para a comissão de carnaval que trabalha junto, para a gente tentar destrinchar esse enredo. A comissão que está recebendo de volta o Cid Carvalho esse ano, né? Exatamente. Tá. O Cid Carvalho, que ele tem já um know-how fantástico sobre esse domínio de ateliê, essa coisa toda, né? E juntos estamos fazendo uma parceria para tentar desenvolver Já aguçou a esse curiosidade, desafio. né? Vai ser como foi o ano passado, anunciado um desfile diferente. Eu acho que esse ano também a curiosidade vai ficar bem aguçada ali em cima, né? Se Deus quiser, a gente espera cumprir com a expectativa. Marcelo, eu costumo terminar as minhas entrevistas perguntando quem é. Diga para mim, quem é Marcelo Misalite? Olha, eu acho o seguinte, eu sinto sempre que eu estou começando. Para mim, a coisa que é complicada é que depois eu fico, o que eu fui fazer? Porque, na verdade, às vezes eu acho que eu não sei fazer nada. É aquela história assim de que eu estou sempre lidando com uma coisa nova e estou me deparando com uma coisa que eu não sei lidar. Mas a vontade de querer fazer é maior do que o medo. Então eu vou me arriscando. E, afinal de contas, também tem essa história de que existe uma coisa que eu acho o seguinte, a gente tem um tempo. Né? A gente tem um tempo nessa vida de alguma forma, a gente não sabe quanto, mas a gente tem um tempo. Então não dá para ficar ensaiando muito. Você tem que partir para a prática. E olha que de ensaio você entende, né? E uma coisa engraçada, é que uma vez eu também, me lembro falando com um coreógrafo até muito famoso, o Luiz Arrieta, né? E perguntaram para ele, Luiz, como é que foi a tua formação, né? Para você chegar nisso? Eu falei, olha, a minha formação é igual a qualquer padeiro, que começa fazendo pãozinho de manhã, um dia está aprendendo a fazer amassado de um jeito, outro dia fazendo, daqui a um ano ele está fazendo e parece que ele fez aquilo a vida inteira. E a nossa profissão é um pouco isso, a gente aprende no fazer, né? A gente vai no passo a passo. Porque não existe universidade para isso. Né? Eu sou formado, né, tenho licenciatura em dança, essa coisa toda, mas nem isso me confere um conhecimento para... o conhecimento vem do desafio, da prática, do encarar, do não ter medo, do fazer com muita dedicação, porque, afinal de contas, a única coisa que sobra disso tudo é o seguinte, a inspiração ficou lá atrás, agora é ralação. A inspiração é aquela fase, depois é só trabalho. Qualquer coisa, 90 e pouco% é trabalho. O processo nossa, que insight. O insight é rapidinho. Né? Aquela primeira, depois o resto, meu querido. E lidar com tranquilidade com o erro. Porque chegar no acerto, você só chega se o erro te presentear de chegar antes. Porque o erro, ele está sempre lá. Então me explica com poucas palavras, porque a gente já está no nosso limitezinho, o que aconteceu aqui nessa comissão que eu tanto amei, que foi no enredo sobre o cabelo lá na Vila Isabel, uma comissão de frente que me fascinou desde o primeiro momento que eu vi, entrando no elemento alegórico, eu falei, isso vai ser um show. E realmente foi, mas... Até hoje em dia eu me pergunto o que aconteceu. Porque eu acho que tem uma coisa engraçada. Era uma comissão que eu tinha de prazer de ver os ensaios. Sabe aquele trabalho que você fica, em vez de você fica curtindo? Né? Você fala, que negócio legal, tal, né? Aquilo que do jeito que você imaginou, a coisa estava acontecendo. E eu acho que o sucesso não tem garantia. Você não tem como garantir que aquilo vai ser sucesso ou aquilo, né? É o lance que você tem que pagar para ver. Agora, eu acredito que tem algumas coisas que nascem, que desde o início já estão meio fadadas a não conseguir alavancar. Eu acho que havia toda uma atmosfera de que o enredo estava condenado. O enredo era considerado aqueles enredos que recebem um patrocínio, mas esse patrocínio
pode ser bom para você viabilizar economicamente a escola, mas enterra artisticamente qualquer É aquele que você tem que tirar leite de pedra, né? As pessoas já ficam meio... acham forçação de barra, em resumo. São aqueles enredos que parecem forçação de barra, né? Eu acho que a gente tem que tentar caminhar para que um dia o carnaval seja visto como um produto que as empresas ou os apoios sejam para que as escolas possam desenvolver enredos interessantes para a sociedade, etc. e tal, e que o patrocinador possa receber um outro tipo de retorno sem ter que ser desenvolvendo algumas coisas que às vezes não são tão interessantes para o público que paga para assistir um espetáculo. Mas se vale de alguma coisa a minha opinião, eu adorei essa comissão de frente, achei ela envolvente, ela dinâmica, você está de parabéns, amei essa comissão de frente. Mas você sabe que todos os trabalhos, os que fazem sucesso ou os que são fracasso, o mais interessante é aquele que a gente tem o retorno depois do que está porque sucesso ou fracasso vai ficar no passado, mas aqueles que quando você lembra no bate-papo, é aqueles que dão saudade, é gostoso isso, né? Porque, por exemplo, não deu resultado de nota, etc e tal, mas todo mundo lembra. Todo mundo lembra. É um dos que todo mundo lembra. Gente, eu conversei aqui com o coreógrafo da comissão de frente da Beija-Flor e primeiro bailarino do Teatro Municipal, Marcelo Mizanich. Foi um prazer muito grande, Marcelo. Eu te agradeço esse momento e espero poder tê-lo outra vez aqui, falando de outros projetos e de outras vivências, tá bom? Muito obrigado, muito Mauro. Obrigado. Parabéns pela carreira. Obrigado. Deu uma rasteira. Fiquei esperando tu falar e depois falou. Tranquilo, faz agora. Ah, mas vocês falar, se for mais um